volta para a segunda videoaula de português da 22ª semana. Vamos fazer a correção, página 14 até 23 e o lançamento 24 até 29. Página 14. 1. Leia um texto e responda às atividades a seguir. O texto, Giló chegou ao Brasil no século XVII. Letra A. Qual é o assunto da reportagem? Sobre o Giló, A reportagem está falando sobre o Giló. B. Leiam em voz alta as palavras destacadas. Qual é a letra nessas palavras que representam o som G? A letra J. 2. Observem esta manchete e retirem dela outras palavras com o som de G. Giló, vagem, maxixe e gengibre podem fazer parte de boas receitas. As palavras Giló, vagem e gengibre, que tem o som de G. Na página 15, número 3, o que vocês observaram sobre a representação do som de G nas palavras que analisaram nas questões anteriores? O que vocês analisaram? Que o som de G pode ser representado tanto pela letra G quanto pela letra J. Página 16. 4. Veja outros nomes de bichos que são escritos com a letra G. Aqui nós temos alguns nomes de bichos. E na letra A, pede para que vocês escrevam os nomes dos animais em duas colunas de acordo com o som de G. Então, no som de G, nós temos gerbo, girino, geco e gibão. Com som de Gue, preguiça, formiga, gorila e gato. B. Observe as palavras em que as letras G têm o som de G. O que é possível concluir sobre esta escrita? Primeiro, a gente percebe as regularidades em relação a isso. Ou seja, quando a letra G é seguida pelas letras E ou I, o som produzido é o do G. A produção do texto que vocês fizeram, e depois a gente vai estar falando um pouco mais na nossa live. E na página 19, super desafio, encontre no caça-palavra vocábulos em que a letra J represente o som de G. Então, a gente acha aqui, as palavrinhas junino, sertanejo, majestade, compostagem, João, juiz, jipe, jiboia, manjericão, giló e canjica. Na página 20, 21, vocês fizeram a leitura do texto para responder a página 22 em diante. 1. O texto que vocês acabaram de ler se parece muito com a instrução de montagem que leram na sessão da leitura anterior. No entanto, há algumas diferenças. Sobre isso, responda o que se pede. A. Qual é o objetivo do texto que leram nessa sessão? O objetivo é ensinar as regras de uma brincadeira, é a terceira opção. B. O que é necessário para brincar de amarelinha? As crianças precisam de giz ou algo que possam desenhar no chão. Pode ser também tijolo ou carvão. É possível identificar uma parte do texto que são descritos os materiais necessários à brincadeira? Não existe aqui nesse texto uma parte que traga explicitamente os materiais necessários, não, tá? 2. Releia um texto e responda as atividades abaixo. A quem pode interessar o texto amarelinha? As crianças e adultos. B. Observem o mapa ao lado e circulem a região do país em que foi coletada essa brincadeira. Foi na região sudeste, então eu vou fazer um círculo onde está escrito sudeste. C. Em sua opinião, o que significa o número 6 ao lado do nome da brincadeira abaixo do título? Indica que há pelo menos mais 5 outras formas de brincar de amarelinho. Inclusive o desenho que a tia Andréia falou que o meu era diferente. D. O que revelam as informações que aparecem abaixo do título? Revelam a variação da brincadeira, amarelinha 6, e sua origem, Ipuã, São Paulo, Ou seja, onde essa versão que foi mostrada foi coletada. Página 23, para terminarmos a nossa correção. O que vocês diriam ao leitor que quisesse saber quem ganha a brincadeira, já que essa informação não está disponível no texto? Uma resposta pessoal. 4 é resposta pessoal também. E a número 5.
Imagine se vocês fossem escrever um texto corrido, todas as regras da amarelinha, sem dividi-la em partes ou usar imagem. Ficaria bem difícil de entender, não acham? É por isso que as regras são organizadas em partes e trazem imagens. Observem esses aspectos no texto novamente e responda ao que se pede. Como ele está organizado? Ele está organizado em partes bem definidas. Vamos lá. O título da brincadeira, com um subtítulo que informa a sua origem e sua variação, e a explicação de como se joga e as regras. B. As imagens usadas no texto são iguais em cada uma das instruções? Não são as mesmas ao longo do tempo, não, tá? O que aparece nessas imagens? Bom, elas ilustram as brincadeiras. Elas ilustram a brincadeira informando o desenho que deve ser feito, o número das casas, as pedrinhas e onde devem ser jogadas, como os jogadores devem pular com 1 ou 2 pés, e aparecem setas que indicam a direção da brincadeira. Agora nós vamos iniciar o lançamento, tá? Que é o estudo da língua. Paroxítonas terminadas em vogais. 1. Separem as sílabas das palavras a seguir, fazendo círculo ao redor de cada palavra. Vamos lá. Concurso. Então, com, vou circular. Cur, vou circular. So, vou circular. Substituto. Subs, círculo. Ti, tu, to. Campus. A outra palavra. Temporário. E a outra, Goiânia. Se você tiver dúvida em como separar, vocês podem estar olhando no dicionário que vem a palavra separada. Leia em voz alta essas palavras e destaquem a sílaba pronunciada com mais intensidade. Em que posição a sílaba mais forte está? Vamos lá. Concurso. A palavrinha cur. Substituto. A palavrinha tu. Palavrinha não, sílaba. Temporário. A sílaba ra. Goiânia. A sílaba an. Ou seja, a sílaba mais forte aqui está sendo a penúltima, tá? Então, lembrando, quando tiver o acento, fica mais simples de você encontrar. É aquela que está acentuada. Vocês, na número 2, vão ler o texto e responder a letra A, a letra B. Por exemplo, a letra B, indique a posição da sílaba que você pronuncia com mais força em cada uma destas palavras. Última, penúltima e antepenúltima. Para vocês descobrirem se é a última, penúltima ou antepenúltima, eu dou uma dica para vocês. Separem as sílabas. Por exemplo, feijão. Eu separo feijão. O jão é a forte. É a última sílaba. Fácil. Eu vou separar. Fácil. A sílaba forte é a fá. É a penúltima. Sempre você começa da direita para a esquerda. Última, penúltima e antepenúltima. Página 25, tonicidade. Pronuncie pausadamente a palavra hospitalidade e observe que as sílabas não são todas iguais. Hospitalidade. Sempre há uma pronúncia com mais força. Esta sílaba é chamada de sílaba tônica. Em hospitalidade, a sílaba tônica é a penúltima sílaba, da. Dependendo da posição da sílaba tônica na frase, a palavra recebe uma classificação. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra será chamada de oxítona. Por exemplo, feijão. Quando for a penúltima, será denominada paroxítona. Por exemplo, leve. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavra será chamada de proparoxítona, por exemplo, térmica. Portanto, a palavra hospitalidade é paroxítona. Depois vocês vão ler o texto e responder as questões. Na página 26, leiam em voz alta as palavras térmica e deve. O que vocês observam em relação à pronúncia da letra E? O que a gente observa, né? A palavra térmica, né? A letrinha E, ela é mais aberta. Térmica. E na palavra deve, o primeiro E é aberto, ó.
V. Depois eu fecho, né, a boca. E o segundo é fechado. Então, por isso, ó, dé é aberto, V fechado. D. Observe as palavras branco e zona. Que diferença vocês percebem na pronúncia da letra A? A palavra branco, o A é mais fechado, ó, branco. Já na palavra zona, a gente, ó, a letrinha A é aberta. Então, vamos marcar aqui, ó. Quando as vogais são pronunciadas com a boca bem aberta, são denominadas abertas. Exemplo, até, máxima. Quando as vogais são pronunciadas com a boca quando fechada, são denominadas fechadas. Termômetro, previsão. Acentos gráficos. Você já percebeu que algumas palavras são escritas da mesma forma e que aquilo que as diferenciam são acentos? Por exemplo, sabia, sabiá. Secretaria, secretária. Nesses casos, os acentos ajudam na escrita e na pronúncia das palavras. Na língua portuguesa, há 2 acentos, o circunflexo e o agudo, os quais só podem ser usados em vogais, nunca em consoantes. Os acentos indicam a sílaba tônica da palavra e a forma como a vogal deve ser pronunciada. O acento circunflexo indica que a pronúncia da vogal deve ser fechada, como em termômetro. O acento agudo indica que a pronúncia da vogal deve ser aberta, como bactéria. Preste atenção, nem todas as sílabas tônicas são acentuadas. Isso vai depender de algumas regras de acentuação. Depois vocês vão ler o texto, na número 2, responder a questão A e B. Embaixo, conheça algumas regras de acentuação das paroxítonas relacionadas às vogais. Paroxítonas terminadas em ditongo. Ditongo são aquelas palavras quando eu separo, 2 vogais ficam juntas, né? Seguidos ou não de S. São acentuadas ingênuo, Índia, egípcio e sóton. Acentuamos também as paroxítonas terminadas na vogais I ou is, U ou I, us e an, que é nasal, né? Incluindo suas formas no plural. Tênis, lótus e imã. Na página 28 e 29, vocês vão fazer a produção do texto seguindo todo o roteiro, o planejamento, o ensaio. E aqui vocês vão escrever o roteiro da apresentação oral para a gravação. Isso aqui a gente vai conversar melhor na nossa live. Tia Andréia pede muita atenção e vou ficando por aqui. Assistam com muito carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima.